te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplica, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, liberto dos nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 51 a 59. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizeis, se alguém guarda a minha palavra, jamais verei a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Pai. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se disseres que não conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens? E viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedra para apedrejar Jesus, mas ele escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, dessa quinta-feira, ela, na primeira leitura, fala da aliança que Deus fez com Abraão. Deus viu em Abraão um homem de fé, e Deus então faz uma aliança com Abraão, porque viu em Abraão um homem de muita fé mesmo. E essa aliança, a proposta que Deus faz parecia um impossível aos olhos de Abraão. Mas Abraão, pela fé, ele acredita em Deus e se dispõe então a fazer aliança com Deus. Por isso ele chamava Abrão, passou a chamar-se Abraão. O nome é modificado, simbolizando que aquela pessoa
que aceita o projeto de Deus, a proposta de Deus, que se converte a Deus, ele é uma pessoa nova. Por isso é trocado de nome, porque ele recebe um projeto para executar, que é a aliança para com Deus. E assim acontece, né, muito lá no passado. São Paulo era Saulo, tornou Paulo, e assim por diante, né, nas pessoas que são consagradas a uma vida religiosa. Antigamente tinha muito isso, né, de trocar o nome. Algumas congregações ainda utilizam desse método para mostrar que está fazendo uma aliança com Deus, e por isso então é uma pessoa que tem uma vida totalmente entregue a Deus, uma vida nova, uma nova pessoa. E aqui, então Abraão, ele fez essa aliança com Deus, mas aqueles que vieram depois deles, nem todos conseguiram fazer tudo aquilo que Abraão tinha feito, e por isso então Abraão é reconhecido como pai, o nosso pai. Mas a continuidade não aconteceu, e por não acontecer, por não ter fidelidade àqueles que se sucedeu a ele, então veio Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. E Jesus veio trazer a verdade, a libertação, a cura e a salvação. Muitos não entenderam, principalmente os judeus, porque eles esperavam um outro Messias, que fosse diferente. E Jesus, ele deixava muito claro que ele veio da parte do Pai, e todos aqueles que escutavam então sua palavra eram pessoas que eram libertadas, que eram transformadas. E ele já mostrava então a aliança que ele tinha feito com o Pai para trazer a vida ao povo, abrir então, através da sua entrega total, da sua pregação da palavra, da sua paixão e morte, abrir caminho de céu para toda a humanidade. E as pessoas não conseguiam entender qual era essa grande verdade que Jesus teve. E aí então Jesus mostrou que ele deixava claro que ele era Deus, que ele conhece Abraão, que ele viveu muito antes de Abraão. E aí eles não conseguiam entender todo esse mistério e toda essa ação divina do Pai na pessoa de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, que nesse tempo, né, de Quaresma, que nós possamos compreender verdadeiramente quem é Jesus e o que é que ele veio no mundo trazer. E que nós possamos, como Abraão fez essa aliança com Deus, como Jesus veio fazer essa nova e eterna aliança com Deus, que nós possamos também ser aqueles que abraçam essa aliança definitiva, que é a pessoa de Jesus Cristo, que possa trazer para nós e para todos aqueles que perto de nós se encontra a salvação. Que o mundo, né, e tudo aquilo que a gente vê, os nossos acontecimentos, tantas tragédias, tantas coisas negativas, tantas escolhas que de uma forma que não é cristã, por falta realmente de reconhecer quem é Jesus e qual o desejo dele para nossas vidas. Porque quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus, nós escutamos a sua palavra para que através dela nós possamos ser libertos e também buscar esse caminho da aliança e da salvação. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tua
tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.